Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Abençoados com todas as bênçãos. Aqui quem vos fala é Roberto Conceição, um servidor de Jesus Cristo ressuscitado. E hoje, abençoados, no programa vamos comentar sobre um assunto tremendo, em que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que recebeu de Jesus Cristo ressuscitado o evangelho para nós, os gentios, para nós vivermos depois da cruz. E nos versos que vamos ler, ele fala sobre os inimigos da cruz de Cristo, que é o título do tema que vamos comentar hoje aqui neste programa. Você sabia, abençoados, que dentro de determinadas congregações ditas cristãs, lá em cima dos púlpitos, está ministrando alguém como um inimigo da cruz de Cristo? É verdade, abençoados, e é duro para nós termos que falar sobre este assunto. E muitos dos que congregam nestes lugares não conseguem identificar estes inimigos da cruz de Cristo, por falta de conhecimento do Evangelho da Graça e também de discernimento espiritual. E hoje em dia, abençoados, a palavra que norteia a pregação nestes locais são os sermões de autoajuda. Ou seja, as congregações mais parecem consultórios de psicologia do que a reunião dos filhos de Deus para cultuarem ao Senhor Jesus Cristo. Parecem, abençoados, conforme disse, consultórios de psicologia, onde o pregador ministra do púlpito sermões de autoajuda e os abençoados sentados em suas cadeiras, como se estivessem em um divã, ficam ali como pacientes, dependendo de uma palavra positiva para conseguirem superar as adversidades da vida. Estes pregadores não procuram, conforme está escrito e decretado pelo Senhor Jesus Cristo, ali no Evangelho da Graça, escrito pelo apóstolo Paulo, apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, conforme está escrito lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 28, que vamos ler agora. Está escrito assim, Colossenses 1, 28, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, abençoados, a missão de um pregador do Evangelho, quando está em um púlpito, é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, apresentar os abençoados perfeitos, porque, como está escrito, lá em Hebreus 10, 14, está escrito, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, abençoados, é um decreto estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, que é apresentar todo homem perfeito em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala lá ainda em Colossenses 1:29, que para isso ele também trabalhava e combatia para que essa verdade ela fosse estabelecida nas igrejas. E apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus é um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, Paulo fala assim lá vamos ler lá no 24 também, do 24 ao 27. Paulo falava assim, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumprindo o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
esperança da glória. Aí ele diz no 28, a quem anunciamos admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele foi estabelecido, né, pelo Senhor Jesus Cristo como ministro do novo pacto da graça de Deus. Então, este mistério que ele fala que esteve oculto, que agora não está mais, é Cristo em nós, né, a esperança da glória. É Deus vivendo no seu Filho, né, através do seu Espírito Santo. Vamos ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 16, que diz assim, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, abençoados, conforme Paulo diz aqui, Deus estava na pessoa de Jesus de Nazaré, reconciliando consigo o mundo, né? Reconciliou consigo os seus filhos, né? Porque sabemos que a transgressão do primeiro homem, Adão, separou os filhos de Deus de seu pai. Então havia uma separação, né? Uma distância, não havia comunicação entre os filhos de Deus e o seu Deus, né? E Deus, né? Então não havia esta comunicação. Então Cristo veio, Deus, né, se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré, que foi à cruz e nos reconciliou consigo mesmo. Então nós somos um com o Senhor, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós hoje somos um espírito com o Senhor. Entendeu, abençoado? Então nós, assim Paulo diz, né? Não devemos conhecer ninguém segundo a carne, né? E até se já havíamos conhecido Cristo segundo a carne, agora não devemos conhecê-lo deste modo. E nem os nossos irmãos também conhecê-lo segundo a carne, né? E devemos apresentá-los todos, todo homem perfeito em Cristo Jesus. E não é o que nós temos visto ocorrer nas congregações cristãs, né, que existem por aí, né? Não se apresentam os filhos de Deus perfeitos, né? Porque aquele sacrifício que Cristo fez ali na cruz, conforme lemos, aperfeiçoou para sempre os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão perfeitos para sempre. Então, abençoados, o que nós vemos hoje nesses locais chamadas congregações, é que mais parecem consultórios de psicologia do que reunião dos filhos de Deus, né? Conforme nós mencionamos anteriormente. Não apresentam os filhos de Deus perfeitos em Cristo Jesus. Apresentam como se fossem pessoas dependentes, né? Esses líderes colocam os abençoados como dependentes daquela pregação ali do púlpito, né, onde falam de muita psicologia, né, colocam problemas para as pessoas, colocam situações do cotidiano, e muitas das vezes o objetivo principal daquilo ali é o ganho desonesto. Ou seja, falam-se muito em ofertas, em dízimos, colocam as pessoas em condenação, porque se elas não colaborarem com aquela determinada instituição, não vai prosperar. Então fazem um terror tremendo na vida dos abençoados e não pregam aquilo que deveria ser pregado, que é apresentar os filhos de Deus perfeitos em Cristo Jesus.
E o apóstolo Paulo, ele fala sobre estes inimigos da cruz de Cristo. Vamos ler lá em Filipenses, capítulo 3, no versículo 18, do versículo 18 até o versículo 20, que diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. Vamos repetir novamente, abençoado, para ficar bem fixado na nossa mente esse verso. Versículo 18, Filipenses 3, 18 ao 20, que diz assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo. Né? Paulo deu bastante ênfase aí nessas palavras, né? Dizendo o seguinte: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Né? Paulo se entristecia, né? Porque ele pregava o Evangelho, né? Conforme Jesus Cristo ressuscitado havia revelado a ele, mas existiam os inimigos da cruz de Cristo, né? Ele diz assim: porque muitos há do que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, né? Que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E abençoado, ser inimigo da cruz de Cristo significa não crer naquilo que Cristo já fez. Ou seja, um inimigo é aquele que se encontra em oposição, contrário, adverso, que milita em campo contrário, né? Ele tem aversão àquilo que foi determinado, que foi estabelecido, que foi conquistado por Cristo ali na cruz. Então, o Deus dele, conforme Paulo diz aqui, né, é o seu ventre, né? Então, eles militam através do púlpito com interesses, né, monetários, né, abençoado? Com interesses financeiros, visando o lucro. Então, pensando somente, né, nas coisas terrenas, né, nas coisas materiais. Então, colocam os abençoados debaixo de condenação, muitas das vezes, né, oprimem os abençoados para que eles possam levar vantagens, né, vantagens financeiras. E começam a condenar os abençoados, começam a fazer campanhas, começam a impor um jugo pesado, né, um jugo legalista sobre os abençoados, com sacrifícios, estabelecendo, né, a sua própria justiça, né, abençoado? Ou seja, que se não fizer aquelas ordenanças, aqueles mandamentos que eles colocam, né, aquelas imposições, né, de sacrifício, de campanha e essa coisa toda, os abençoados não conseguirão aquilo de que necessitam, porque nós sabemos, né, abençoado, que nós vivemos num mundo em que nós necessitamos, né? Nós temos necessidades humanas, né? Necessidades de alimentar-se, necessidade de se vestir, necessidade de se locomover. Então, são necessidades que o ser humano comum temos, né? Essas necessidades. Então, eles trabalham em cima dessas necessidades. E falam, né, que a vida dos abençoados não estão assim por causa disso, porque os abençoados não têm fé, e essa coisa toda. Então colocam um jugo pesado em cima dos abençoados para poder, conforme o apóstolo Paulo falou, cujo Deus deles são o ventre, né? Então o Deus deles são o ventre, e só pensam nas coisas terrenas, né? E não nas coisas espirituais, quando deviam apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo diz aqui no seu evangelho. Então, são inimigos da cruz de Cristo, né? E
E um inimigo da cruz de Cristo, geralmente, abençoado, conforme eu pesquisei aqui, né, eles consideram-se superiores aos demais abençoados. É verdade, eles se consideram superiores, como se eles fossem a última Coca-Cola do deserto, né? Eles acham que só a palavra deles tem valor, né, e impõem aquilo aos abençoados, e muitos se submetem, né, a doutrinas de homens, né, de homens maus e perversos, conforme o apóstolo Paulo fala, né? E a segunda característica, né, deles, né, a primeira, não, eles se consideram superiores aos demais. A segunda é, não são humildes, né, abençoados? Não são humildes, né? Porque a humildade passa longe deles, né? Também, abençoados, eles não atentam para o que é dos outros, né? Atentam só para o que é propriamente seu, só pensam no seu ventre, só pensam no seu bem-estar, não é verdade? Nas coisas terrenas, quanto mais eles têm, eles mais querem, né? E estabelecem vários locais onde possam arrecadar muito dinheiro e com isso criam impérios, né? Criam impérios visando o lucro, né? Eles têm também, abençoados, por usurpação, ser igual a Deus. Eles consideram-se como se eles fossem deuses, né? Superiores, né, abençoados? E se apresentam de tal forma. E muitos abençoados são enganados, né, e levados, né, por esses homens maus e perversos, achando que só através deles podem chegar a Deus. Então eles se colocam como um intermediário entre Deus e os homens, né, abençoado? Que coisa, como é que eu poderia dizer, né? É lamentável, né, abençoado? Quando nós podemos ver que isso ocorre, né? E eles não se colocam na posição de servo de Cristo, né? E isso passou longe, né? Ser servo de Cristo, né? Eles colocam as pessoas como servo deles, né? Para servi-lo, né? Ali, né? Servi-lo. E ai daquele que não serve, né? Ameaçam, né? Você tem que estar aqui, você tem que fazer essa campanha, você tem que estar fazendo aqui todas as determinações da nossa congregação, né? Então, abençoados, é um terror que eles botam em cima dos abençoados. Eles não temem a Deus, honram a Deus com os lábios, mas os seus corações estão longe, seus corações estão longe de Deus. Outra característica também, eles procuram arrancar a lã das ovelhas. É verdade, eles buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. E eles são abençoados. Eles são loucos por sementes, por dinheiro. A sua mente só pensa em dinheiro, né? Conforme o apóstolo Paulo fala, só pensam nas coisas terrenas. Esse é um inimigo da cruz de Cristo, né? Inimigos da cruz de Cristo. Suscitar, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Então, Paulo rogava ali para os Tessalonicenses para que a palavra tivesse livre curso e fosse glorificada, entendida por aqueles que a recebessem, e para que também ele fosse livre de homens maus e perversos, né? Porque a fé não é de todos. Interessante, abençoado, esse finalzinho de versículo aí que diz que a fé não é de todos. Então, uma também das características do inimigo da cruz de Cristo é que ele demonstra características de não ter o dom da fé. Porque um filho de Deus que tem o dom da fé, ele jamais vai se deixar levar por esse tipo de atitude de escravizar os abençoados, de querer tirar proveito de uma congregação. Jamais ele fará isso, porque ele tem o dom de Cristo. Então a fé não é
de todos. A fé não é de todos. Deus predestinou alguns que foram chamados, foram os eleitos e predestinados para esta glória. Então, se você está num lugar, abençoado, em que prega condenação, em que aquele que está ali em cima de um púlpito está simplesmente tentando tirar o seu dinheiro e ele só visa lucro, bem-estar, está mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas espirituais, e que não te apresenta perfeito em Cristo Jesus, te apresenta em condenação, sempre debaixo de condenação, impondo um jugo pesado sobre a sua vida, fuja desse lugar, abençoado, fuja desse lugar, porque você é um filho de Deus e não merece estar nesse lugar. E a esses também que andam pregando sermões de autoajuda, como se fossem psicólogos, colocam os abençoados dependentes de suas palestras. Abençoados, esta é a palavra que o Senhor nos deu para esse dia: fugir dos inimigos da cruz de Cristo. Até a próxima oportunidade. Graça e paz. Descontamine-se. Graça pura.